Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Antes de iniciar, convido a todos a ver o nosso outro canal chamado Só Psicografias. E antes da prece inicial, vamos fazer a leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Sofrendo reprovações. Estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareçam injusto, espancamento espiritual? Inicialmente, adota o silêncio, sem fazer comentários, ora pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dês resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento os teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quando possível. Mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Prece inicial, por favor. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e aqui está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, e vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos de luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Amém. Obrigado, Rubem. Aqui vamos ler, meninas. Rosinha, você consegue, por favor?
Oi, não estava conseguindo abrir aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo, página 46, a nova era. O Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. A nova era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou, em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral, a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada com toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens. Feche o seu microfone, Roseli, por favor. Desculpa. Pois não. Se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências. A inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo modo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as idades da liberdade e suas precursoras. Não se acredite, porém, que este desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, e o Espiritismo a concluirá. Considerações? Quer falar alguma coisa, Rubem?
Rubem, você está sem áudio. Se você quiser falar alguma coisa, é só me interromper. É que parte da locução aí ficou meio truncadinho aqui, mas deu para seguir na leitura. Ah, tá. É, o É que a sua precursor voz está falhando. Estava boa até o início da reunião. é, complexo, né? Bom, eu vou fazer alguns comentários, então. Então, veja, né? Moisés trouxe uma moral mais coercitiva, mais ostensiva, né? Porque o povo daquela época era um povo muito mais acelvajado, né? Então eles necessitavam de um Deus semimaterial, né? Até um pouco vingativo. E o que trouxe o Cristo? A lei de amor. Mas se o Cristo tivesse vindo na época de Moisés, não teria sido menos compreendido ainda, porque aquele povo necessitava de atos mais materiais, né? Um exemplo, por exemplo, é a questão do olho por olho, dente por dente. Muitos interpretam que isso é válido até hoje, mas nós sabemos que naquela época, né, se alguém fazia mal ao filho, né, de um determinado membro de uma tribo, a outra, a tribo que sofreu a violência, ia lá e matava a tribo inteira. Então, o que fez Moisés com o olho por olho, dente por dente? Ele colocou um limite à vingança. Então, se alguém foi lá, bateu em você, você vai lá e bate nele. Né? Você não pode matá-lo nem bater na família inteira. Né? Então, isso mostra como os, os espíritos naquela época eram, né, não eram moralmente avançados, né? Tinham muito a aprender. É claro que, em alguns momentos, nós notamos, né, essa selvageria, mas num nível muito menor do que era antigamente. Algum comentário, Rubem? Você está melhor o seu áudio aí? Vamos ver. Então, Fred, imagina aquele povo vagando pelo deserto, né? Vivendo em tendas, né? Era necessário que se empregasse leis muito duras e severas, né? Para evitar furtos, né? Promiscuidade entre aquele povo, né? Errante. Então, é claro que eles eram primitivos, eles eram mais instintivos do que racionais, então eles tinham que ser submetidos a leis severas. Isso aí é inegável, né? Mas com as tábuas, né, recebidas por Moisés no Monte Sinai, tudo mudou, né, meu irmão? E você vê que esses ensinamentos, os 10 mandamentos, perseveram até os tempos ordinários. É claro que até hoje ainda imperam a resistência às leis de Deus, né, por parte dos humanos, mesmo havendo esse esclarecimento todo, né, esse desenvolvimento todo tecnológico. Mas o que nós vemos é que uma humanidade ainda primitiva ainda em seu comportamento, em suas atitudes, né? Ainda se comete barbaridades, aqui ainda se declara guerra aos seus irmãos, aos seus vizinhos, não? Se praticam crimes terríveis. Isso 3.000 anos após o recebimento daquelas duas pedras maravilhosas, né? Com aqueles ensinamentos extraordinários que
se a humanidade tivesse levado a sério, né? E tivesse empregado esse conhecimento, nós estaríamos aí saltando pelas estrelas, né, meu irmão? Mas o que nós vemos é que ainda nós estamos rastejando aqui nesse planeta, né? E não consegue nem se transpor para outra fase, né, de evolução espiritual, né? Vamos perseverar, né, meu irmão? Vamos fazer a nossa parte. Obrigado. É só para concluir o pensamento, né? Nós, isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, e no Livro dos Espíritos, que primeiro o ser humano ele desenvolve a sua inteligência, né? E a moral só vem depois. Por isso que nós sentimos que nossa senhora, a tecnologia avança, né, de uma maneira sem precedentes, mas ainda somos muito falhos moralmente, né? Tanto que muitas pessoas têm muito, mas o coração está vazio, né? Então temos que cuidar. Eu vou ler mais um pouco. Quando ele fecha seu microfone, obrigado. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão. Sede firmes. O Espiritismo é a ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. Estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, há passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai ao Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam montanhas. Assim, pois que essas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república? Em imperceptíveis animálculos, não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que são não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente.
A lei dos mundos é a do progresso. Ou seja, né, quem ficar no caminho do progresso, né, será arrastado. Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange do país da Igreja, dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda, pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, em outro lugar, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão, e desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu. Depois da morte de Santa Mônica, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador. Por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Nota: dar-se-á veio a Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreendendo o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim, é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos, sucubos, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito, proclamando-o na atualidade. Outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Ou seja, a morte, né, que não existe, nosso passamento para o plano espiritual, nos abre os olhos, é verdade. Mas, muitas vezes, nós percebemos que perdemos tempo. Então, basta que a gente leia a doutrina espírita e tire as nossas próprias conclusões. Comentários? O advento de Jesus, né, veio confirmar, né, as promessas do nosso Pai Criador, né, com a humanidade através, né, do contato que eles tiveram com o povo hebreu, né, o povo escolhido, a raça escolhida. É uma raça universal, digamos assim, porque eles se espalharam por todos os recantos, né? Mesmo não abraçando a fé de Jesus, não o aceitando como o Messias Salvador. E até hoje eles estão nessa espera desse Messias deles aí,
seria um Messias guerreiro, que os livraria do jugo das outras nações mais poderosas e os instituiria como nação hegemônica do mundo. Bom, pelo menos Jesus nos deixou o Consolador, nos deixou esse maravilhoso Evangelho, os seus ensinamentos. E nós temos que perseverar, né, na busca de uma melhor compreensão, né, dos fenômenos que o Espiritismo nos apresenta, né, e descortina com tanta facilidade, digamos assim. O Evangelho do Espiritismo ele é muito claro, ele é muito objetivo, né? Ele é muito eficaz, digamos assim, esse é o termo melhor, né? E ele auxilia muito na compreensão do texto, que às vezes são complexos e até incoerentes, né, do Evangelho ou do Velho Testamento. Mas o ensinamento está aí, nós temos que abraçá-lo, né, e tentar divulgá-lo no melhor modo possível e desejar paz aí para esse mundo, né, uma concórdia, um ambiente mais fraterno, que é imprescindível para a nossa evolução, né? A gente alcançar esse status de planeta de regeneração, né? Hoje mesmo eu ouvi uma postagem de um senhor aí que eu acho que é espírita, eu não sei se eu coloquei aí no nosso nosso hall aí, em que ele fala, né, que as hostes, né, da fraternidade branca estão aí para intervir. E é iminente. Ele fala que ainda nesse ano vai haver uma intervenção desses povos aí, que tem a federação realmente isso aí, não, a pessoa vai ser Seu áudio tá é, de novo. as, as emanações desse planeta aqui são as piores possíveis, né? E eu já até comentei isso. É, são tão negativos que estão afetando mundos mais fluídicos aí, nos entornos aqui do nosso sistema solar. Obrigado. Por nada, Rubem. Obrigado pelas palavras, né? Cada um de nós possa manter a sua fé, continuar fazendo a sua parte, trabalhando no bem, em casa, no trabalho, e assim deixando a estratégia do mundo de regeneração para os espíritos mais evoluídos e para o Jesus, o nosso governador espiritual. Vamos agora fazer a nossa vibração, como nós fazemos todas as noites. Vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecendo por este momento de estarmos aqui reunidos em seu nome. Ele prometeu que aqui ele estaria e aqui ele está através dos bons espíritos que estão em cada uma das nossas casas, fizeram a limpeza do ambiente, trouxeram outros irmãos que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós. E vamos pedir as intervenções do alto para aqueles que mais sofrem, dentre eles os nossos amigos espirituais que, infelizmente, optaram por sair da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno, o Charles, o Fred e tantos outros. Peçamos também as bênçãos de Jesus para os nossos irmãos encarnados em sofrimentos, aqueles que estão sofrendo com as guerras, aqueles que estão sofrendo com os incidentes climáticos e todos os outros que estão clamando por auxílio.
E que agora cada um de nós possa fazer uma vibração por todos aqueles que vêm ao seu pensamento agora. Que esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliados. Peçamos também por todos aqueles que detêm o poder na Terra, para que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos ainda pelos centros espíritas, igrejas, religiões de qualquer natureza que professem o bem e a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe sempre e vele por todos nós. Boa noite, gente. Deus abençoe a Boa noite, que seja. Fique com Deus.